Fala pessoal, mais um Criminalista em Ação e hoje eu quero contar a história de um cara sensacional. Ele foi meu instrutor no Corpo de Fuzileiros Navais, Sargento Queiroz, cara massa, um cara que na minha história contribuiu muito. Mas antes disso, compartilha aqui, deixa aí o seu like aí e inscreva-se no canal, não esqueça. Gente, eu fiz um documentário agora esse mês, fiz 50 anos de idade. Ali eu conto um pouco da minha carreira. Assiste aqui, ó. Se você não assistiu o documentário, vou deixar para você aqui em cima. Assiste aqui. Quero deixar um enorme abraço ao Sargento Queiroz. Ele vai contar um pouco da história para vocês e vocês vão gostar muito, porque são histórias profundas e fazem parte da minha vida. Fala, meu grande amigo, cara. Fala, que prazer, amigo, cara. Tudo bem, cara? Você cresceu mais, pô. Um pouquinho. Deixa eu sapato, você tá... Não, cresceu mesmo. É o salto. Como é que você tá? Muito bem, cara. Família? Bem, graças a Deus. O Filhão? garoto só cresce, né? Não tem jeito. Criança, cara, que passa a gente fácil, né? Maravilha. Não tem muito jeito. Eu recebi uma missão, né? E essa missão foi falar um pouquinho da trajetória que acompanhei de você. Entendeu? Mas eu não vou falar do seu sucesso profissional como advogado criminalista, o seu sucesso no ramo imobiliário, o seu sucesso de marketing, que você é um marqueteiro nato. Isso aí é muito, muito interessante. Não vou falar nada disso, porque isso todo mundo sabe. O que eu quero falar é dos desafios, dos obstáculos que você teve que enfrentar e vencer para chegar aonde você chegou. E muitas das pessoas, quando nos veem, né, e no caso te vê, nesse momento, nesse patamar, não enxerga, não vê, não sabe o que você fez para chegar até aí. Eu acho que é essa que é a grande diferença. E é por isso que eu falo, o meu respeito, né, principalmente minha admiração pela sua trajetória. Porque isso eu estou falando de coração, tá? Vai me fazer chorar daqui a pouquinho. Eu sei que estamos sendo gravados aqui, porque vai ser divulgado, mas isso é uma coisa que eu estou falando com tranquilidade, porque isso é do meu coração. Então, assim, a admiração é grande, porque eu sei o que você passou, né? Desde a sua infância, né? Porque eu lembro de você, lá no Centro de Formação de Fuzileiros Navais, uma vez nós conversamos e você falou que era especialista. Eu falei assim, aluno, você é especialista de quê? Aí você falou, não, sargento, na época eu era sargento. Você falou assim, eu sou especialista em angu. Eu sei todos os tipos e todas as modalidades que eu angu. Porque na minha casa, o prato principal era angu, porque nós não tínhamos outras coisas para comer. E aquilo, você vê, 32 anos depois, e eu ainda me lembro disso, e eu acompanhei depois de sua trajetória. E, com certeza, Deus sempre esteve à frente dos seus caminhos, e você sempre obediente a Ele, conseguiu, está conseguindo e vai conseguir muito mais. E eu estou aqui para aplaudir você. E eu vou falar mais uma coisa, Joabes. O verdadeiro amigo, por incrível que pareça, tá? Não é aquele que te ajuda na hora que você precisa. O verdadeiro amigo é aquele que compartilha da sua alegria quando você faz sucesso. É aquele que te aplaude, aquele que vibra, aquele que agradece a Deus pela sua vida. E nesse momento eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua trajetória e por tudo aquilo que você tem conquistado. Isso muito, cara. A gente sabe assim, a gente chega meio assustado, realmente foi uma vida difícil. Mas ali eu aprendi muito com vocês me ensinavam, o Sargento Arnaldo, o pessoal todo. A equipe mesmo ali era uma equipe assim, muito honrada, as pessoas sérias, as pessoas convictas do que estavam fazendo. E assim, pra gente que chega, sai de casa, da casa dos pais mal criado, que não quer comer uma coisa, não quer obedecer, quando você chega ali, você tem que realmente ver que o primeiro ato pela manhã é arrumar a cama, que você precisa, antes de dormir, arrumar seu armário, tá asseado para dormir, senão você não vai dormir. Então, assim, é um choque para quem chega. E, assim, vocês ensinarem isso para gente que eu carrego. Eu, até hoje, sou eu que engraxo meu sapato, sou eu que passo a minha roupa. Eu tenho empregado em casa, tenho duas colaboradoras, mas quem passa a roupa sou eu. Porque quem tem que cuidar das minhas coisas sou eu. Isso é bem bacana, isso que você está falando, porque existe um texto de um oficial general da Marinha dos Estados Unidos que é arrume a sua cama. Porque essa metodologia faz com que você se organize desde a sua adolescência. Hoje, um grande desafio que eu tenho enquanto pai de 3 filhos é fazer com que diariamente, ao acordar, a primeira coisa que eles fazem após agradecer a Deus pelo dia é arrumar a cama. Por quê? Isso aí é um pequeno detalhe que vai fazer a grande diferença na vida deles, por incrível que pareça.
é o quê? Faz. É a organização. Você fica organizado, você fica disciplinado, você entende que aquele método ali foi ensinado e é para fazer para o resto da vida. Não é uma obrigação só, não. É para fazer o resto da vida. Você faz com naturalidade. Você levanta, agradece a Deus, vai lá e arruma a cama. Então, já que é para falar do Joabes, né? Eu vou entregar algumas coisas dele aqui. Ah, meu Deus do céu, agora vem a parte. Já me fez chorar. Agora vai querer vai romper a amizade. Fiquei sabendo, não sei se ele sabe que eu sei, mas é muito interessante. Você morava, não sei se morava em Niterói. Ainda mora em Niterói ainda. Então, o que eu descobri? Na região de Niterói, vários jovens que acabavam a graduação da área do direito tentavam fazer a prova para a OAB e não tinham sucesso. Aí o que esse cidadão aqui fez? Aos sábados, pegava aquela 5, 6, 10, levava para casa dele para orientá-los, para ensinar eles a estudarem e pelo que eu entendi, ele apertava. Não era só para mamãe e papai, não. Era visão de instrutor, de aperto. E eu fiquei sabendo que 100% daqueles jovens conseguiram a sua OAB. Então, assim, é muito legal quando você vê uma pessoa que tem sucesso, mas ainda tem uma preocupação social. E esse social não é dar bolsa, não é dar dinheiro, não é nada. É dar vara de pescar para que a pessoa possa, a partir dali, começar a sua vida de maneira honrada. Isso sim, eu chamo de ação afirmativa. Eu vou te falar, Queiroz, foi um momento legal na vida que eu aprendi muito com eles, tá? Esse grupo, o que mais me surpreendeu e que me mostrou o que é determinação para mudar uma vida foi um aluno de 72 anos, que bateu na minha porta para falar comigo o seguinte. Ele contou a história dele. Eu tenho 67 anos de idade e até faz parte da minha história hoje. O Wilson é um cara que eu amo porque por conta da história dele. Eu me aposentei com 67 anos de idade, descobri que ia ficar com salário mínimo. A minha esposa é paraplégica. Eu estou terminando o 2º grau. E aí, o que ele fez? Eu vou mudar minha vida, eu vou fazer direito. Ele fez a prova do Estadão, terminou, passou para o direito. Formou na faculdade 10º período, 72 anos, ele falou, eu tenho dificuldade de aprender, mas eu quero ser muito advogado, você pode me ajudar? E ele não tinha dinheiro para pagar curso. Não, olha só, vai ser um prazer para mim reunir todo mundo, os alunos, 10, 12. Gente, eu sei que vocês são muito mais novos, pegam muito mais rápido, mas eu vou ensinar para ele. O que eu passar para ele, óbvio que vocês vão estar pegando muito rápido. Então tenham paciência para que ele possa entender também, porque todos aqui somos uma equipe. O pessoal muito generoso, aceitou de boa. Nós fizemos ali, são 6 meses de estudo, foi forte mesmo. Primeira fase, todo mundo passou, ele passou também. Fomos para a segunda fase em penal. O cuidado, eu ensinava, o pessoal ajudava, buscava. Final de tudo. Todo mundo aprovado. Ele está com 88, ele fez 80 anos agora, o cara com 72 anos, com 73, ele virou advogado, já está há 7 anos na carreira, ele agora foi reconhecido, recebeu um prêmio em São Gonçalo, e ele falou o seguinte, há tempo sempre para mudanças, eu vou morrer uma pessoa melhor. Ou seja, o cara, ele não se preocupou com quanto restava de vida, ele se preocupou em ter uma progressão melhor nessa vida para morrer um pouco melhor. Ele me ensinou muito. Então, assim, foi um prazer. Aquela turma, hoje, eu tenho um oficial da PM, ele passou para a advocacia, depois na frente fez a prova para a PM, passou, é oficial, terminou acho que 3º ou 4º colocado, já está como 2º tenente, está indo para primeiro tenente agora no final do ano. O legal, que depois da UAB, ele me pediu para continuar estudando, para ele fazer a prova para ser oficial, e agora, recentemente, ele me procurou para estudar comigo novamente, para poder fazer a prova para o MP. Ele quer ser promotor de justiça. Então, assim, e era um cara que trabalhava na prefeitura de São Gonçalo, ganhando R$500. Joabes, eu sei que você é homem de Deus, você conhece as escrituras, e você sabe que tem o seguinte, há tempo para todo propósito. Então, quando o cara, ele se dedica, né, e pedir a Deus para que ele consiga, ele vai conseguir. Eu estou com 58 anos, e eu tenho falado para os meus filhos o seguinte, Lucas está na faculdade, Juliana está se preparando para a faculdade, e o meu propósito é o seguinte, eu comecei uma faculdade em Brasília de Direito, né? E na vinda para o Rio de Janeiro, eu não consegui aquela mudança para a universidade pública. Naquele momento, eu não podia dividir a parte financeira dos meus filhos, porque é hoje, né? Nossos filhos estão em primeiro lugar. Então, este ano, tudo dando certo, eu vou começar a minha faculdade de Direito. Conta comigo. Vou concluir a faculdade de Direito. Conta comigo. Vou pedir as suas orientações. E é uma determinação de vida. Porque lá atrás, né, quando você não tem
as orientações adequadas, e você não tem aquela visão de mundo como deveria ter, você, às vezes, faz algumas escolhas que não são as mais acertadas. Eu acho que uma das escolhas que eu não fiz foi justamente ter feito direito. Porque eu tenho esse cerne comigo, de ser um operador, né, do direito. Então, é um detalhe que eu quero. Peço a Deus que me dá vida, para que Ele possa me abençoar e eu possa concluir. E quando eu vejo histórias inspiradoras como a sua, mais ainda me motiva a buscar esse objetivo. Que, assim, vocês passam por, muitos jovens passaram por vocês lá, vocês não sabem o quanto vocês mexeram, o quanto vocês foram parte da vida daqueles jovens, e quando a gente volta, tem a oportunidade de voltar para agradecer, eu acho que é tudo. Assim, eu tenho a oportunidade de agradecer. Mudou muito a minha vida. Aquele jovem que entrou com 17 anos sem esperança nenhuma, você reuniu todo mundo, um belo dia falou assim, olha, aproveitem bastante, quando vocês terminarem esse curso, muitos de vocês vão embora, outros irão morrer, outros irão casar, separar, viajar, mudar de carreira. Aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar agora, mas saibam para onde querem ir e como querem ir. Nunca deixem de pensar nisso. E aquilo ali eu peguei com tanta força que eu cheguei. E assim, eu lembro de todo mundo. Hoje eu falei com o meu professor da faculdade, fui ao colégio que eu estudei, eu lembro com muita força de tudo. As pessoas só querem ver agora eu andando num carro importado, carro de R$1 milhão, de jatinho, de escritórios tops, em restaurantes bacanas, mas esquecem toda a trajetória. E vocês fizeram isso, toda a minha trajetória. Obrigado mesmo. Assim, para mim é uma honra estar ouvindo isso. De coração, eu peço a Deus que continue te abençoando rica e abundantemente. Mas é interessante, né, como ser humano, ele não tem a formação de direito, mas ele se institui juiz para julgar as outras pessoas, né? E muitas vezes as pessoas nos julgam por situações que jamais imaginaram que nós passamos. Mas isso aí é passado, isso aí é passagem, isso aí não tem efeito nenhum em nossas vidas. Porque o que nos motiva é algo muito mais forte. Primeiro que é o amor, que é aquilo que nos movimenta, né? O amor pela nossa família, pelo nosso país, né? A gente passou por um momento aí político no Brasil, né? De Deus, pátria e família, que eu discordo, tá? É Deus, família, depois a pátria. Porque quem não ama sua família, não ama sua pátria. Então eu vejo você uma pessoa que ama a Denise, que ama seu filho, que ama a sua família de maneira geral, que eu sei que você ajuda os seus irmãos, ajudou muito seus pais. Então, assim, eu vejo, né? É só chato elogiar quem está presente, né? Porque nós homens, como o cara está presente, fala, esse cara não vale nada, isso não prestou, mas como o cara está ausente, a gente, Joab, show de bola, mas eu tenho que falar isso, porque isso é um momento importante. Então, a única coisa que eu peço a Deus hoje por você é que Ele continue te abençoando, te protegendo, porque você, primeiro, pela sua profissão, né, de advogado criminalista, requer uma proteção de Deus, porque a proteção dos homens não será o suficiente para te dar a devida proteção. Então, que Deus tenha sempre misericórdia de sua vida, de sua família, te abençoe rica e abundantemente, deixando a parte material de lado, mas, em especial, a parte espiritual, que você possa crescer a cada dia. Esse é o meu pedido a Deus por você. Eu tenho falado muito com as pessoas, Queiroz, assim, buscado muitos projetos com as pessoas para que eles possam entender que eles podem chegar. Você acabou de falar assim, eu quero fazer direito. Cara, nada impede de você chegar, concluir a tua faculdade, trabalhar mais 30 anos na carreira, porque você está com 58 anos, 30 anos você trabalha fácil na carreira. O doutor Arquinese é o maior exemplo que eu tenho hoje no direito. Tem 86, vai fazer 86 anos agora, 50 e poucos anos de advocacia, vai fazer 60 anos de advocacia, um cara que é um mártir na profissão, é um cara que hoje é uma lenda viva. E você trabalhando, ele sai 7 horas da manhã, ele vai para o tribunal do júri, ele sustenta uma cabeça incrível, a ponto de eu ter a honra de estar ao lado dele falando com ele no júri, lá debatendo, degradando pelo direito de quem precisa ser defendido, e de eu ficar, às vezes encabulado. Tipo, começa você, não deixa eu terminar, porque se você depois. Deixa eu começar, você termina, porque se ele falar depois eu não consigo falar mais, porque o cara é brilhante. E assim, não é a idade, é a pessoa entender que é para ela, se imaginar naquela situação e ir. Porque eu tenho hoje várias pessoas que ficam assim, cara, como é que você conseguiu? Eu acredito que eu posso e vou continuar andando.
Eu erro pra caramba, Queiroz. Eu falo pro pessoal que o sucesso é um acerto de vários erros, porque tu erra muito. E esse acerto é o definitivo. É o que mais te faz. Não, cara, eu errei pra caramba, acertei essa, vou tentar de novo. Aí tu vai errar de novo. E aí você vai continuar até acertar de novo. É uma busca incessante o tempo todo de tentar alcançar o melhor para você e para sua família, mas que as pessoas não conseguem entender que existe essa etapa. Não tem como pular isso. Não tem como você falar assim, olha, eu vou apagar isso da minha história, vou contar só coisa boa. Eu podia falar, pô, nós somos amigos, você foi meu sargento, foi meu instrutor de Corpo de Fuzileiros Navais, chamar você para dentro de uma churrascaria, um lugar maneiro, vamos para Paris, vamos para Nova York, temos condições financeiras para poder fazer isso. E para quem está novo, ia bater palma, maravilha, mas para quem estava lá atrás, que também viveu com a gente, conviveu com a gente e passou por essas situações, não faz sentido. Faz sentido sim você voltar, a minha turma toda hoje está no meu celular, eles falam comigo, porra, sobrinho, que honra, cara. Eu lembro das dificuldades, de ser o tempo todo lá. Teve uma época da minha vida, um corpo de fuzileiros, que eu tinha farda para vestir. Eram 3 shorts do TF, da Educação Física, era o short, a camiseta, e o tênis e a farda, porque eu estava fazendo obra, tinha 2 filhos já, eu casei muito cedo, eu fui pai com 19 anos, e aí aquela roupa me servia para poder fazer as coisas durante o dia dentro da minha casa, porque o resto eu tinha que ir para o quartel. Então, assim, são histórias que hoje, eu chego dentro de uma loja de grife, eu frequento várias lojas hoje renomadas, você vai comprar um terno de 30, 40 mil com muita facilidade. E as pessoas falam, tá ostentando. Não, cara, eu tô vivendo aquilo que eu não pude viver uma vida inteira. É diferente. E uma coisa interessante, quando se fala de realização, é isso aí. É você ter lutado uma vida toda para conquistar. Então isso foi uma realização, isso não foi um presente que alguém te deu, que você não se esforçou para conquistar. Eu acho que o valor de uma vida, o valor do sucesso está exatamente nessa trajetória que as pessoas passam. Você falou da idade, eu li o livro do Roberto Marinho. Roberto Marinho, ele começou o projeto Rede de Televisão aos 60 anos, ou seja, eu estou 2 anos antes dele, correr atrás. Estou bem na fita. Então, quando você vê essas histórias, que são histórias que fazem você refletir sobre a sua vida, é que a gente tem que, cada dia mais, verificar que as possibilidades são imensas. Basta você crer em Deus, fazer a sua parte, não esperar que ninguém faça por você, para que o sucesso seja distribuído a você e as pessoas que você ama. Porque o seu sucesso não foi individual, foi motivado por Denise, por Felipe, né? Pelos demais filhos, os demais. Aquele que todo mundo fala que tem problema porque tem Asperger, hoje, na minha visão, ele não é uma criança com problema, é uma criança especial. Especial no sentido mais digno possível que possa ser. Porque eu sempre falo para o pessoal, coitado, ele tem Asperger. Não, graças a Deus ele tem Asperger. Graças a Deus. Ele tem um pai como... Porque ele veio para me ensinar muita coisa, ele veio para me ajudar, ele veio para ser generoso, ele é generoso comigo, ele é um cara assim, ele é um garoto formidável, um garoto que todos os dias... Não, e uma memória fantástica. Eu fui lá no shopping lá, no Village. No Vogue, aí passei na Nintendo Farmácia. Aí eu parei ali pra ele, aqui, vem comigo. Aí os funcionários da farmácia foram olhando, né? Aí ele veio, deu um abraço aqui, deu um abraço nele, ele me conheceu. E foi um bom tempo que eu não via. Porque hoje eu vejo foi na sua casa lá, que o Lucas deu um prejuízo lá na pizza lá. E temos que repetir, né? Repetir agora aqui em casa, tem que ter, entendeu? Mas assim, são momentos que a gente vai levar pra sempre. Então, assim, bacana demais. Eu sempre falo, pessoal, eu sempre volto para poder... Primeiro, para agradecer as pessoas que participaram da minha vida, porque essa correria de trabalho é muito complicada. Você vê que várias vezes eu te ligo, eu falo, pô, cara, tô com saudade, te amo. Eu sempre costumo expressar para as pessoas, aquelas pessoas que fazem parte da minha vida, aquelas pessoas que eu amo, um sentimento para elas saibam disso, cara, tu fez parte da minha vida, eu te amo. E eu sempre falo isso, eu pego o telefone, tô te ligando porque eu tô com muita saudade, cara, te amo, tá? Vamos marcar alguma coisa. Então, assim, porque o trabalho não permite isso. Tô aqui, tô em Brasília, tô em São Paulo, eu advogo no Brasil todo. Então, assim, é muito difícil você pegar as oportunidades de estar pessoalmente. Mas por telefone, o Glenn Bell inventou um aparelho chamado telefone. Isso aí já, pelo menos, já demonstra a preocupação, a lembrança. O cara lembrou de mim e falou comigo. Então, assim, eu falo, pessoal, volta para ajudar, cara. Pega aquelas pessoas que não conseguiram, e às vezes até tem todo o talento, não consegue por causa de um detalhezinho. Chama o cara e fala, cara, me escuta, faz assim. Olha, eu tive esse insight, eu fiz dessa forma. Eu fiz um podcast anteontem com o Daniel, Daniel Marques, um cara sensacional. Tudo que você foi pensar de ferramenta para advogado. O tema do cara, o advogado do futuro.
Então, marketing digital, você vai começar a faculdade agora? Já começa a olhar isso agora. O cara tem um pensamento totalmente abrangente do que é do direito, o que realmente o que o advogado, o que hoje a comunidade jurídica espera de você como advogado. Cara, ele falou 1 hora. Eu terminei uma felicidade de 50% e uma profunda tristeza de 50%. Porque 50% eu faço com maestria. Os outros 50% nem sabia que existia. E aí o pior, eu que faço 50%, cheguei a esse patamar, eu fico olhando para trás das pessoas que não conseguem fazer nem esses 50%. Ou seja, cara, eu perguntei para ele a dinâmica, preciso resumir, porque o podcast ficou muito fantástico. Falei para ele o seguinte: você acredita que a máquina vai substituir o advogado? O advogado vai... Porque a OAB, elas trabalham com reserva de mercado o tempo todo. Não deixa muita coisa com medo do advogado ser substituído. E aí ele falou, não, cara, eu vou te falar uma coisa impressionante. A máquina não vai substituir o advogado. Mas o advogado que não mexe com a máquina será substituído. Rapaz, então, você que vai começar, já entra nessa vibe. Ó, o advogado não será substituído, mas aquele que não conhece da máquina será substituído. São os anos, os tempos e as suas transformações. E se a gente não se adequar a essas transformações, isso não pode transformar essa mudança nos nossos valores. Né? Os valores têm que ser cláusula pétrea. Agora, você foi muito generoso comigo, agora eu vou pedir para você contar uma... Devagar com as tragédias. Lá nós tínhamos o passeio do jacaré. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Como o período já tem mais de 10 anos, você já prescreveu, eu sei que não vou responder mais com relação a isso. A violência era uma violência pedagógica, né? Sempre com o intuito de fazer o aluno crescer profissionalmente. Porque a pessoa pode ficar, um país pode ficar 100 anos sem ir para uma guerra. Mas o combatente não pode estar 1 minuto sem estar preparado para ela. Então, o nosso objetivo era sempre preparar o combatente. Mas eu lembro, uma vez, uma situação onde Joabes estava numa dissidência com outro aluno, quase chegando à via de fato. E quando eu presenciei aquilo, eu falei assim, vocês dois, comigo, estão querendo brigar? Então vocês vão poder brigar. Estão com muita força? Estão com muita força? Vamos queimar essa energia. Tinha lá uma pista de 400 metros, e tinha uma coisa chamada o carrossel, que era dar 4 voltas, né? Um carrossel era equivalente a 4 voltas naquela pista. E o Joabes e o seu amigo, qual era o nome dele? Eu não lembro. Emídio. Emídio, forte abraço. Eu falei assim, não, vocês vão queimar, então vocês vão pagar 10 carrosséis, ou seja, 40 voltas na pista de 400 metros, de mãos dadas, um gritando, eu te amo, e o outro, eu também. Então, eu tenho certeza que ao final dessa etapa, na segunda volta, já estava tudo realizado de maneira pacificamente, né? Porque todo bom jogado, eu acho que desse ponto aí, bom jogado, ele consegue pacificar a ação para ele ter mais velocidade e êxito nas ações, né? Então, acho que isso foi fruto disso. Eu trouxe isso para a minha vida. Porque eu acho o seguinte, quando você faz você faz o cara refletir, acho que deveria ser assim, vocês estão com problema? Fecha a porta, só vai sair daí, ou vocês se matam, ou sai quando resolver. E vai resolver, porque com o Emídio, a gente estava brigando, não sei por qual motivo, mas nós brigamos, e aí o pessoal separou aí, aquela rixa, nós rodamos, pegou, mandou correr em volta do carrossel lá, 800 metros, a primeira volta, quando seguramos a mão, parecia que um ia matar um do outro, né? Porque queria matar a mão, né? O corpo da mão. Pá! Agarrou ali, e correndo, apertando. Na segunda volta, a mão foi ficando mais leve, a mão foi ficando mais leve, e a mão leve. Chegou na segunda volta, ele, pô, que palhaçada que nós fizemos, né, cara? A gente é amigo, não sei o quê, papai. Nunca mais nós brigamos. 32 anos depois, o Emídio continuou na Marinha, suboficial. O cara é meu amigo, o cara que, pô, eu falei com ele esse dia no telefone, feliz da vida, com todas as lembranças, pô, jovem com 17, vou fazer 50 anos agora, semana que vem. Então, assim, cara, fantástico, mas serviu. Porque foi pedagógico, parecia um castigo ficar correndo em volta, mas deu para refletir, deu para pensar, deu para entender, porque se ninguém faz nada, terminava o curso, quantos cursos as pessoas fazem aí, que não gosta de um aluno, não gosta do outro, os caras falando, pô, estudei que esse cara não fala com ele não, coisa horrível, você estudou, tem que tirar o máximo daquele aprendizado, não só do acadêmico, mas também dos colegas, das amizades, que vão ser essas pessoas no futuro, que vão ser seus parceiros de trabalho, vão ser as pessoas que vão te indicar, vão ser seus colaboradores, então assim, eu aproveitei muito, por isso que eu trouxe muito, eu tenho muito isso, o corpo de fuzileiro na obra minha, eu tenho muito entranhado. Uma vez fuzileiro, eternamente fuzileiro. Isso está na veia. Existe o Big Brother, né?
Não existe nenhum Big Brother que agrega mais valor à vida da pessoa do que 13 semanas no Centro de Formação de Fuzileiros Navais. Não existe, não existe. Porque ali, primeiro, de cara, ele tem um choque, né, de cultura, ele tem um choque de vida. Ali ele aprende a valorizar os pais, a sua casa, independente de ser uma casa simples, não importa. Quando ele volta para casa, os pais veem outra pessoa. Eu lembro que eu não comia cebola, eu não comia fígado, aí eu chegou, fígado eu tinha horror, não como fígado de jeito nenhum. Beleza, primeiro dia, isca de fígado no almoço. Aí eu não vou comer fígado, não como fígado. À noite, fígado. Aí eu, tá bom, não vou comer. Segundo dia, isca de fígado. Aí eu, amigo, só tem fígado aqui? 15 dias de fígado. Eu comecei a comer fígado. Hoje faz parte do prato. O angu no passado e o fígado no presente. E mas de vez em quando a gente muda aqui o cadáver para poder também dia de ferro, né? Eu falo com o pessoal, às vezes eu chego em restaurantes bacanas, o pessoal pega aquelas comidas, coloca lá aquelas folhas e toma. Eu acho legal, é uma experiência, eu vivo aquela experiência, acho bacana, mas quando o cara fala assim, cara, tem um anguzinho aí com, um angu baiano, rapaz, dessa parte eu sou especialista, tem uma pimentinha, o cara tem pode trazer aqui, vamos pra dentro que a gente resolve. Então assim, eu falo com o pessoal, eu passei muito perrengue quando era criança, porque não tinha, mas eu não tenho dor por isso. Eu tenho assim, saudade daquela época, porque era uma farra, a farra era muito grande, e falo para o pessoal o seguinte, eu tenho como aprendizado. Nada é muito ruim que vai ficar a vida inteira, e nada é muito bom que vai ficar a vida inteira. Eu brinco com o pessoal, eu passei 33 anos na minha vida na merda, correndo atrás para conseguir. Aos 33 eu consegui, vou fazer 50. Eu só peço a Deus que tiver mais 50. Rico, pô. Compensa aí, pô. Faz esse acordo comigo. Porque é isso a vida. Um detalhezinho, tem certeza que você vai se ligar agora. Com toda aquela dificuldade, com todo aquele perrengue, você era uma pessoa feliz. Muito. E hoje a gente vê pessoas, né, que já são criadas dentro de uma situação muito boa financeiramente, tudo. Chorando, problema psicológico. Depressão. Então, assim, eu aprendi, meu amigo, meu irmão, que tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Então, assim, eu tenho muita preocupação com relação aos meus filhos de não permitir muita facilidade para eles, para que eles não se tornem homens e mulheres fracos. Tem que ter dificuldade para fortalecer. Então, assim, se eu quero mandar uma mensagem para quem nos ouve agora, quem nos assiste, é essa. Tempos difíceis, homens fortes. A gente vê aí na evolução da humanidade, os grandes países, e um exemplo que eu estou sempre é Israel, que nunca teve tempo fácil, mas é uma nação forte. É uma nação que a gente tem que ver. Uns olham para os Estados Unidos, outros olham para a China, outros olham para... Eu olho para Israel. Engraçado, quando você foi fazer esse trabalho humanitário, você foi à frente do trabalho humanitário, as pessoas acham que o fuzileiro naval, que as Forças Armadas do Brasil não servem para nada, é obsoleto, está ali só pintando rua, cortando grama, e na realidade não sabe o que você vivenciou lá, né? Sim, é muito triste, né? Triste entre aspas, né? As pessoas leigas, as pessoas ignorantes, ou seja, aquelas que ignoram. E o brasileiro hoje tem uma grande dificuldade, é discutir muito e estudar pouco. Então as pessoas que não procuram ter conhecimento, eles vão pecar muito naquilo que falam. Então hoje, principalmente agora nesse momento político que nós passamos, que querem agora atribuir às Forças Armadas uma situação que o Brasil vive, o papel das Forças Armadas está guardado, ele tem que cumprir o papel constitucional dela, ela não tem que se envolver na política, muito pelo contrário, ela tem que resguardar a nossa nação dos perigos externos e internos. Então, as questões internas têm sido tratadas politicamente. Então, nós temos que votar em quem achamos que temos que votar, respeitar quem vota diferente da gente, respeitar quem pensa diferente. E hoje, eu quero falar o seguinte, as Forças Armadas, elas fazem e ocupam um papel fundamental na nossa sociedade. Então, para quem não sabe, hoje, as Forças Armadas têm, Brasil, né, Marinha, Exército Aeronáutico, tem feito diversos, para você ter ideia agora, já temos pessoas nossas, onde aconteceu um terremoto, que já quase 20 mil pessoas que foram a óbito por conta do terremoto. Então, já temos militares, Forças Armadas lá, prestando assistência, ajudando. Nós passamos de força de paz em Angola, no Haiti, na República Dominicana, lá na década de 60. Então, o Brasil tem uma história muito bacana. Mas, infelizmente, pessoas tentam macular
a imagem das Forças Armadas. E o que é mais triste, até alguns militares. Isso é muito triste. Então, quem não valoriza o que tem, não é digno de nada. Então, mas para finalizar, quero agradecer aí. Eu que te agradeço, Queiroz, o carinho, me receber. Alegria. Você está no seu lazer, eu vim na sua casa, você me receber, como sempre generoso, muito obrigado por tudo. E, cara, a amizade sabe que gratidão não prescreve. A única coisa que não prescreve não é crime hediondo, não é nada de crime de racismo, nada disso, esquece. É gratidão. E eu tenho muito por você. E se de um lado existe gratidão, por outro lado tem admiração. Então, é um prazer você me recebê-lo. Vou falar com ele de marcar um almoço pra gente. Vou pedir para ele fazer uma isca de fígado com angu. Pra gente poder comer. Mas isso aí só é o prato inicial. Depois faz uma coisa mais saborosa, tá? E o negócio disso aqui é que esse bate-papo aqui, que está sendo registrado, nada mais é do que verdade. E como nosso amigo Zema fala, não são duras verdades, são apenas verdades.